O cérebro humano é provavelmente o objeto mais complexo do universo. Tem 86 bilhões de neurônios que podem formar mais de 100 trilhões de conexões. Se fosse possível criar um computador com o mesmo número de circuitos do cérebro, ele consumiria uma quantidade absurda de energia, algo em torno de 60 milhões de watts por hora, segundo uma estimativa realizada por cientistas da Universidade de Stanford. Isso é o equivalente a 0,4% de toda a energia que é produzida pela usina de Itaipu, uma das maiores do mundo. Mas, por outro lado, o nosso cérebro, o cérebro humano, gasta pouquíssima eletricidade, apenas 20 watts, que é menos que uma lâmpada. Isso quer dizer que, mesmo sendo responsável por realizar atividades altamente complexas, como cálculos matemáticos, controlar funções vitais e cognitivas e tomar decisões a todo momento, ainda precisa economizar energia para dar conta de tudo. Assim, só tem um jeito desse nosso órgão guerreiro fazer tudo com tão poucos recursos. Ele precisa de atalhos para tomar as decisões, simplificar o processo e usar da semelhança ou da associação para replicar as milhares de decisões que tomamos por dia. Sim, milhares! Quando você abaixa para amarrar o cadarço do tênis ou do sapato, você tomou uma decisão. Quando escolhe o que vai comer, outra decisão. Qual roupa usar, que shampoo comprar, que caminho fazer para chegar no trabalho, cada uma dessas ações e todas as outras que fazemos é uma decisão que o cérebro tomou. Mesmo quando precisamos decidir algo e optamos por não decidir, isso já é uma decisão. Mas todas elas são tomadas da mesma forma? Não. É aí que vamos começar a compreender como tomamos nossas decisões. Ao longo do tempo, o nosso cérebro evoluiu de acordo com as necessidades e o progresso do ser humano. Na era do Homem das Cavernas, quando o Homo sapiens apareceu sobre a Terra, o cérebro tinha apenas uma única função: a sobrevivência. Ele precisava garantir que o ser humano sobrevivesse por mais um dia, escapando de tigres dente de sabre, do clima extremo, da fome e de alguns outros perigos. Para isso, começou a desenvolver estratégias que permitiam a sobrevivência e a primeira delas era poupar o máximo de energia possível. E dessa estratégia surgiram as famosas zona de conforto e procrastinação, as tendências do ser humano de permanecer no conforto e só agir quando realmente necessário para poupar energia. Mas espera aí! Atualmente, nós não precisamos sobreviver a perigos mortais todos os dias. Mas é isso que o nosso cérebro ainda busca para nós, a sobrevivência. Mas o que isso tudo tem a ver com o fato da sua situação financeira ficar empacada? Calma que você já vai entender. No início, lá no período paleolítico, há milhões de anos atrás, o cérebro humano possuía apenas funções básicas de sobrevivência, como respiração, alimentação, reprodução e os instintos primitivos. Mas conforme o cérebro foi aprendendo, ele passou a associar coisas para ser mais eficiente. Por exemplo, quando um homem estava num matagal e percebia o mato mexendo e havia sido atacado por um réptil numa situação parecida, o cérebro já associava o fato de o mato estar mexendo com o perigo do réptil e colocava aquele homem para correr ou preparava seu corpo para lutar. Assim, começou a desenvolver emoções como medo e ansiedade justamente para colocar o corpo num estado de alerta que seria para lutar ou para fugir. A partir daí, o cérebro desenvolveu um sistema emocional associativo que ajudava na tomada de decisões, e foi quando surgiu o sistema límbico, que junto com a parte primitiva, ou também chamada de reptiliana, deu origem ao conceito de cérebro emocional. O neurocientista português Antônio Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, nos traz um conceito bem interessante. Ele nos mostra que o nosso cérebro cataloga nossas experiências emocionais em boas e ruins para poder associar, tanto quanto possível, a outras situações parecidas e tomar decisões similares, facilitando assim o trabalho dele. Para isso, ele associa perigos, situações tristes ou ruins que passamos em registros como
cuidado, atenção, vai dar ruim. Já para situações prazerosas que nos trouxeram felicidade e contentamento, ele cataloga como vale a pena, siga por esse caminho, vai ser bom para você. Mas a essa altura você deve ter percebido que isso também pode induzir a erros, porque nem sempre as nossas emoções passadas são o retrato real da realidade. Por isso, surgiu a necessidade de utilizarmos algo mais racional, lógico, baseado em fatos para apoiar as nossas decisões. Com o advento da linguagem e da escrita, a próxima etapa foi o aparecimento do neocórtex, a parte do nosso cérebro responsável pela nossa racionalidade e cognição. A fala, o aprendizado, o pensamento, a escrita, as artes, entre outras atividades que envolvem o raciocínio lógico, fazem parte. Agora, pensa comigo. Se as primeiras decisões do cérebro foram tomadas com o suporte do sistema emocional e agora temos um sistema racional, qual o cérebro prioriza atualmente para tomar nossas decisões? Se você respondeu que é o sistema emocional, acertou. Apesar de termos a razão como suporte para decisões complexas, a maior parte das nossas decisões são tomadas pelo nosso cérebro emocional e por isso dizemos que temos uma racionalidade parcial. Vamos colocar isso em relação às suas finanças. Imagine que você contraiu uma dívida porque gastou demais e depois de um tempo e de um bom sacrifício conseguiu pagá-las. Mas depois de uns poucos meses estava novamente com dívidas. Olhando para aquilo que você acabou de aprender, veja que o seu cérebro associa prazer e conforto ao ato de comprar, por exemplo. E isso significa preservar a sobrevivência, ficando com uma sensação de satisfação, pelo menos de início, para evitar aqueles conflitos internos. Ter que economizar seria um sacrifício necessário, como fazer exercício físico, por exemplo, mas que demandaria esforço e por isso seu cérebro não vai te conduzir naturalmente por esse caminho. Portanto, lembre-se que a dor e o esforço te movem para frente, mas sua tendência natural é evitá-los. Por isso, você precisa desenvolver formas de enfrentar essa tendência natural para progredir.